Obrigada, presidente. Cumprimento todos os colegas. Cumprimento também o senhor secretário, sua equipe. Agradeço a gentileza e a atenção de sempre. Secretário, eu tenho alguns pontos, né, vou procurar ser concisa. Eu quero voltar, até já conversei com Vossa Excelência numa reunião presencial, agradeço ter me recebido. Eu quero voltar à situação do HC Bauru, porque desde aquela nossa reunião, eu conversei com outras tantas partes, voltei a falar com a USP, estive ontem na Procuradoria-Geral do Estado, onde também fui muito bem recebida pela senhora procuradora, toda a equipe. Eu queria entender, secretário, se existe por parte do governo o desejo de receber o prédio do HC de Bauru em sessão. Veja, eu nem estou entrando no mérito se vai ser transformado em autarquia ou não, se vai ficar na USP ou não. Eu queria saber se existe esse desejo, porque da reunião que eu fiz com o senhor, eu senti que haveria essa disponibilidade. Depois, quando houve uma reunião com o governador e os colegas deputados, na presença do secretário Vignoli, eu levei de novo o problema, secretário Vignoli, eu também entendi que estaria disposto a receber o prédio em sessão. A USP diz que quer, não só quer dar em sessão, como afirma que já foi feita essa sessão. Eu solicitei o documento, a USP ainda não me entregou, mas eles afirmam que existe esse documento de sessão. E eu queria saber, secretário, se existe esse desejo, porque eu estou trabalhando, né, nessas reuniões com todas as partes, acreditando que existe o desejo, porque se existir o desejo, a gente busca um caminho jurídico, que poderia ser um projeto de lei do próprio governo, para transformar em autarquia, ou uma reafirmação dessa sessão já feita. Ontem, inclusive, na Procuradoria, a equipe da Procuradora sugeriu fazer uma reunião com todas as partes, né? Eu me dispus a acompanhar essa reunião de uma maneira, como é que eu posso dizer assim, técnica, entendeu? Não é dizer assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu quero compreender o que cada parte quer, para que a gente consiga encontrar um caminho, porque quando eu converso com o governo, eu sinto que o governo quer o prédio para instalar o hospital. Quando eu converso com a USP quer ceder o prédio para o governo instalar o hospital. Só que parece que não existe comunicação entre essas duas partes, né? Então eu queria, se possível, se é que já tem uma orientação sobre o destino desse prédio, eu queria ouvir o senhor, porque eu me preocupo não só com o prédio ali, que poderia estar muito melhor aproveitado, a população tendo mais um serviço de saúde, não só com a situação dos estudantes de medicina, mas com o dinheiro público que foi empregado naquela obra, né? Então, assim, se houve algum tipo de erro jurídico no passado, eu acredito que existe um dever da gente correr atrás, solucionar essa situação, porque foi muito dinheiro público investido naquela obra, secretário, né? Então, assim, a minha intenção é colaborar para que aquele recurso público seja, assim, utilizado da maneira mais efetiva possível, né, para a população, para os estudantes. Então, esse é um ponto que eu queria trazer, bem objetivo. Não é para saber, assim, se Bauru tem rede de saúde, se não tem. Eu queria saber o que se pretende fazer com aquele prédio. Então, esse é o ponto número 1. Questão número 2, que, na verdade, tem aí como é que eu posso dizer? Uma encruzilhada de 3 problemas, né, de 3 situações. O colega que me antecedeu falou do corte de 12% nas filantrópicas, né, nas unidades filantrópicas. Por força desse corte, muitas unidades estão encerrando serviços, estão demitindo pessoas, estão fechando setores. Aí, eu confesso ao senhor que eu misturei 2 outras situações, quando expedi vários ofícios para a Secretaria da Saúde. A sua equipe deve estar cansada de ler meu nome lá.
E conforme os ofícios foram sendo respondidos, eu pude entender que existem dois outros problemas, ou duas outras questões, ao lado desse corte dos 12%. Tem um corte de 7,5%, que não é esse da cartinha que o pessoal das filantrópicas recebeu, pelo que eu entendi dos ofícios respondidos pela própria Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde. Alguns serviços foram encerrados por força de um corte de 7,5% do orçamento para a saúde. Tá? Eu estou lendo aqui os ofícios. Por exemplo, serviços em Sumaré foram fechados por força do corte de 7,5%. Serviços no Pirajussara, serviços no Francisco Morato, né? E a própria equipe da secretaria me esclareceu que esses cortes de serviços decorrentes do corte de 7,5% não tem nada a ver com o fechamento / referenciamento dos prontos-socorros, tá? Aqui vou falar, por exemplo, Hospital Vila Alpina, Hospital Pedreira, Hospital Itaim Paulista, Hospital Grajaú. Então, nós teríamos 3 situações paralelas impactando, vamos dizer assim, a saúde do estado de São Paulo, né, ao mesmo tempo. E aí, eu demorei um pouco para ter clareza desse cenário, porque quando o cidadão liga no gabinete reclamando, né, para ele é um serviço que foi encerrado, ele não sabe se é por causa dos 12%, se é por causa dos 7,5%, se é porque foi referenciado o pronto-socorro. Então, eu queria, se possível, ouvir Vossa Excelência sobre este cenário, né, porque me parece muito grave, eu falo aqui com todo respeito, que eu sei que muitas vezes a pessoa que está à frente da pasta não tem como cuidar de tudo, né? Houve um corte, né? E eu votei contra esse corte, eu votei contra o orçamento, né? E tem aí todos os registros na casa. Mas que eu queria entender, né? Por que acontece no meio de uma pandemia um corte de 12% nas filantrópicas, um corte de 7,5% impactando serviços importantes, como oftalmologia, por exemplo. Num primeiro momento, até pediatria, depois houve um recuo em alguns hospitais. E aí, fecho fazendo uma pergunta muito direta, né? Eu fui na Secretaria Municipal de Saúde, semana passada, estive com a equipe do secretário municipal, e eles disseram o seguinte: a capital, tá? Eu vou tentar fazer isso com outras cidades, mas a capital tem condições de absorver os casos de saúde básica, né, ou de falta de saúde básica, que vêm desses hospitais que serão referenciados. Né? Então, aqueles casos de baixa complexidade, o município tem condições de absorver. Mas nós, município, e acredito que isso seja dos demais também, precisamos ter certeza que quando nós estamos com o paciente aqui, numa UBS, infartado, um paciente que sofreu um AVC, que nós vamos pegar a nossa ambulância, levar direto no hospital referenciado, e esse paciente vai ser imediatamente atendido. Ou seja, que eu não vou precisar ficar com esse paciente no corredor da UPA, no corredor da UBS, esperando o CROSS liberar a vaga. Né? Então, eu queria saber, secretário, se isso é uma garantia da Secretaria Estadual, né, da mesma maneira como eu pedi, quando fui ao gabinete, que a triagem seguisse funcionando mesmo depois dos 90 dias, né, para que ninguém ficasse sem um primeiro atendimento. Então, eu queria, se o senhor pudesse falar, eu sei que é muita coisa, mas é um cenário, é assim, são medidas paralelas, todas, a meu ver, prejudiciais à saúde, num momento muito delicado, né? Eu estou tentando ser técnica, estou tentando visitar secretarias municipais, estou tentando entender e separar as queixas dos munícipes, dos cidadãos que entram em contato aqui no gabinete, mas eu queria ter um diagnóstico do senhor, né, diante desse quadro que eu estou apresentando, e quais medidas estão sendo tomadas para mitigar esse impacto, né, na saúde pública do Estado de São Paulo.
Muito bom. Eu vou ver se eu consigo lembrar todas as perguntas, deputado José. Mas vamos lá, eu vou até dividir algumas dessas respostas com o meu secretário executivo, Eduardo Adriano Ribeiro. Com relação ao que você colocou, e muito bem feito, sobre o HC, se existe esse desejo de cessão, existe, porque existe, na verdade, um projeto maior de governo, que é, através da associação, realmente transformar esse hospital em autarquia e fazer uma vinculação direta com o Hospital Escola do HC. Então, existe essa vontade, existe uma prerrogativa, inclusive, do governo em fazer isso. Estamos travando trâmites todos burocráticos que estão sendo definidos, porque eu acho que é hora de definir. Como você mesmo falou, nós temos que resolver isso. Ah, mas não resolveram. Não resolveram é sujeito indeterminado. Nós estamos aqui, a gente tem que pôr adiante, isso é um pleito da região e é uma necessidade. É uma necessidade a gente fazer realmente esse hospital fazer vingar e atender realmente essa população, não só a faculdade de medicina, mas toda a população dessa região, que eu não tenho dúvida que vai ser muito bem beneficiada com essa atitude. Então, a questão é organizar realmente essa questão da burocracia. O segundo aspecto dos cortes filantrópicos, a gente sabe que alguns serviços, por exemplo, em Sumaré, eu fui procurado pelo prefeito de Sumaré, assim como com o próprio secretário, e uma das coisas que eles queriam era fechar a pediatria e fechar a oftalmologia. E aí nós entendemos que não havia sentido de fechar a pediatria, que acabou sendo mantida, ela não foi fechada, nós demos aporte de recursos para a região, mas nós entendemos que, nesse momento, a oftalmologia ela não deveria ser mantida aberta. Como eu disse, como que eu vou fazer cirurgia de catarata em idosos, tirar os idosos de casa, ofertar isso, até porque nós temos uma referência ali, que é a Unicamp, que tem um serviço de oftalmologia bastante consagrado, aliás, um dos melhores serviços de oftalmologia do mundo, lá na Unicamp. E dessa forma, em comum acordo, se entendeu que se eventualmente um serviço precisasse ser recolhido temporariamente, como é o caso da oftalmologia, assim poderia ser feito sem prejuízo à sociedade. O que não poderia acontecer é um pronto atendimento de pediatria, uma enfermaria de pediatria, e isso realmente não foi feito, exatamente como disse, por aporte de recursos. Quando nós tivemos, por exemplo, uma outra questão relacionada a Francisco Morato, nós tivemos, especialmente relacionado a leitos cirúrgicos. A gente acabou sempre fazendo um outro hospital de referência para que aqueles leitos pudessem ser aportados para a Covid. E a outra unidade tivesse um acolhimento, que a unidade de Franco da Rocha pudesse acolher esses pacientes cirúrgicos. Então, dentro do que a gente chama de Diretório Regional de Saúde, um hospital compensa o outro no acolhimento. Agora, a colocação é uma colocação muito bem-vinda com relação a essa questão dos hospitais serem referenciados. Ontem, por coincidência, nós recebemos aqui alguns secretários da saúde de Arujá, Santa Isabel, Mogi das Cruzes, e uma das queixas de Mogi das Cruzes foi que, eventualmente, chegavam pacientes de ambulância, exatamente o que você contou, e não eram atendidos. Então, imediatamente, nós precisamos entender, um paciente de ambulância, ele é um paciente que não é para ser atendido numa unidade básica de saúde. Quer dizer, eu pedi, então, para fazer essa apuração, para entender quais foram as condições, porque houve negligência nesse atendimento. Um paciente que sai da sua casa de ambulância, ele não vai simplesmente porque ele está com uma dorzinha nas costas. Tá? Então, ele merece uma assistência médica hospitalar. E a colocação é que sequer ele foi avaliado naquela unidade. Ou seja, ninguém entrou para ferir temperatura, pressão, saturação de oxigênio. Quer dizer, então nós temos uma série de questões que estão sendo pedidas, tanto para o prefeito quanto para o secretário Henrique Naufel, apurar esses fatos, porque isso contradiz aquela orientação. Porque quando a gente diz que o município ele tem que atender os seus munícipes,
Então, quando eu digo dor nas costas, é uma coisa. Mas quando eu estou dizendo um indivíduo que tem uma dor lancinante nas costas que não melhora com nada, ele não vai melhorar numa unidade básica de saúde. Então, esse bom senso, ele tem que prevalecer pelas partes, e eu acho que nós temos que estar bastante atentos, porque isso realmente não pode acontecer. Não deveria ter acontecido e não pode acontecer. Nós estaremos vigilantes, sim. Quem vai fazer a consideração maior e complementação é o doutor Eduardo Adriano. Por favor. Obrigada. Deputada, prazer em novamente poder lhe prestar informações. Eu vou aqui adentrar um pouco na questão do referenciamento dos prontos-socorros, né? A gente já vem aprofundando essa discussão há algum tempo. Efetivamente, a partir de 1º de fevereiro, nós iniciamos um processo progressivo de referenciamento aqui na cidade de São Paulo de 4 prontos-socorros, Vila Alpina, o Itaim, Grajaú e Pedreira, e fizemos isso precedido de uma pactuação no colegiado regional e uma pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Inclusive, discutindo ontem profundamente esse tema no Conselho Estadual de Saúde, um ponto que nos traz bastante satisfação é que, no mérito, mesmo o Conselho Estadual de Saúde, eles estão de acordo com a importância da medida que é o referenciamento de um pronto-socorro. Eles questionam, sim, como é direito deles, se o momento ideal era agora, se o prazo que nós demos de 90 dias será ou não suficiente para fazer uma transição mais ajustada, porque esse processo é um processo, deputado, acima de tudo, de entendimento da população. Nós precisamos precisamos convencer a população, e a gente só convence com atitudes, a gente não convence com discurso, de que ela pode ser atendida nas suas necessidades, quando os casos forem leves, muito leves, nas unidades municipais. Para isso, precisamos da parceria do município também, em ter capacidade de acolher. Alguns municípios, nesta fase de pactuação, entenderam que não era possível, neste momento, fazer essa pactuação conosco. E, nesses casos, nós entendemos por bem não avançar. Algumas situações se deram assim. Nesse caso, o que nós já podemos observar, e aí faz todo sentido fazer esse referenciamento, não por uma questão orçamentária, porque não significa que um hospital referenciado vai custar menos. Porque esse hospital deixa de atender casos leves e muito leves no pronto-socorro e aumenta o seu atendimento de alta complexidade. Eu já tenho aqui alguns números que eu gostaria de socializar com a senhora, que neste período, do dia 1º de fevereiro até ontem, lembrando que os hospitais não fecharam o atendimento. A orientação dos hospitais, eu sei que algumas situações fugiram da nossa orientação e nós já fizemos um ajuste com cada gestor, é que os atendimentos continuem sendo feitos, inclusive uma observação muito oportuna da senhora, as triagens têm que ser intensificadas, eu tenho que triar muito mais quando eu estou no processo de convencimento da população de que ela não está deixando de ser atendida. Então, neste período, deputada, nós temos aumento de atendimento por cada um desses hospitais, dos casos da CROSS. Grajaú aumentou 28% do aceite de casos na CROSS. Pedreira aumentou 67%. O Itaim triplicou o atendimento de casos para a CROSS. Recebimento de casos do SAMU. Grajaú duplicou o recebimento de casos do SAMU do dia 1º de fevereiro para cá. Tapecerica aumentou 67%, Vila Alpina 33%. Então nós estamos com uma moeda de duas faces. Uma face é como nós temos que administrar e garantir que a população que tem uma situação que não é de gravidade premente para um pronto-socorro possa ser atendida na atenção primária. Esse é o nosso desafio e com isso contamos também com o apoio do município. A outra face dessa moeda é o quanto nós conseguimos avançar. Aparece pouco na mídia
o fato de eu ter triplicado a capacidade de recebimento de um hospital desse na CROSS, mas esse é um fato muito relevante. Nós já temos algumas situações de alguns prefeitos já sinalizando satisfação por ter percebido que o atendimento dos casos de ambulância para esses hospitais já foi melhor, que é o que a senhora bem colocou. Esta é a contrapartida que precisa ser dada. Então, o intuito do referenciamento não é economizar recursos, é otimizar o seu investimento. É fazer no hospital aquilo que só ele sabe. E casos que fujam dessa regra, a gente olha com todo zelo, com todo critério. Temos aqui um canal direto de comunicação com a senhora, com todos os senhores, para que a gente possa acolher e fazer o ajuste de alguma unidade que não está agindo da forma que foi recomendada ou de alguma situação que não está correndo como desejamos. Então, essas são algumas das colocações que eu gostaria de colocar em relação ao referenciamento. Esse é um processo de 90 dias, nós estamos numa fase de convencimento, de tratativas com a população, tentando construir. Não é um processo inédito, nós já fizemos isso anteriormente, referenciamos o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, por exemplo. O HC, que já era uma referência importante, ele ampliou em muito a capacidade de atendimento de casos gravíssimos. Fizemos referenciamento do pronto-socorro do Hospital do Mandaqui, e o que a gente observa é que um hospital geral só consegue ultrapassar a barreira da alta complexidade, fazendo cirurgia cardíaca, avançando em oncologia, avançando em neurocirurgia, quando a gente consegue fazer esta pactuação com a rede, tendo o seu pronto-socorro referenciado. Deputada, espero ter podido esclarecer alguns pontos, estou à disposição. Obrigado.